Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz? Professor Rafael Oliveira, Física, primeira série. Nós vamos estudar as 3 leis de Newton, né, que são bem famosas, né, que são basicamente 3 leis. A lei da inércia, que é a primeira lei. Segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei, ação e reação. Certo? Para poder compreender a lei da inércia, basta analisar, né? Aqui existe as duas figuras aqui que retratam situações, né? Uma situação, e nós vamos também debater, nós vamos dialogar, certo? Quando esse carro aqui, né, bateu aqui no muro, o que aconteceu? O rapaz aqui estava sem cinto de segurança, né? Ele é projetado para frente, certo? Quando o cavalo aqui, né, deu uma parada aqui, uma freada brusca, o que estava montada, né, estava sem sela provavelmente, não estava bem seguro, foi arremessado para frente, certo? Porque ele tende a manter o movimento, né? E o grande exemplo, né, quando você pega um ônibus, né, você está em pé, às vezes está um pouco meio distraído, para poder ajeitar a mochila, ajeitar o cabelo e tal. Aí o que acontece? Do nada, ele tem que dar uma freada brusca. O que vai acontecer? O teu corpo tem de ser puxado para frente, certo? A finalidade, justamente, para você usar o cinto de segurança, é justamente para poder evitar isso aqui. Porque se você bate no muro a 200 km por hora, você vai ser projetado para frente a 200 km por hora, certo? Então, isso é a descrição da lei da inércia. Então, na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso e um corpo em movimento continua em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso, movimento retilíneo uniforme significa o quê? Ausência de forças, velocidade constante e, consequentemente, a aceleração igual a zero, certo? Nós temos a segunda lei, né, a segunda lei de Newton, né, que é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, né? Aqui é a foto do Newton, né, quando ele estava sentado no pé de maçã e do nada caiu para baixo, né, e começou a ter questionamento por que cai para baixo, porque tem de cair para baixo por conta da gravidade, certo? Então, né, a resultante das forças que agem no corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração, né? Nesse caso, a força resultante, você tem massa vezes aceleração, certo? Então, a força é o quê? É uma grandeza física, tem uma grandeza vetorial, né? Tem direção, tem modo, tem sentido. A massa é uma constante e a aceleração vai ser o quê? A resultante, certo? Então, o que diz a segunda lei de Newton? A resultante das forças que agem no corpo é igual ao produto da sua massa pela sua aceleração, tá? E uma coisa interessante, quando nós vamos na farmácia, ou vamos no mercado onde tem balança, nós não medimos o nosso peso. Isso está errado. Você mede o quê? A massa, tá? Enquanto nós pesamos 80 kg, 70, por aí vai, certo? Então, nós vamos prosseguir, correto? Então, tá tranquilo e vamos seguir em frente. A terceira lei de Newton, né, a famosa lei da ação e reação, né, quando você aplica uma força para cá, ele vai reagir o quê? Com uma força na mesma direção, mas de sentido oposto. Se você aplica uma força de 40 newtons, ele vai reagir com uma força menos 40 newtons. Toda ação tem uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas de sentido o quê? Contrário, né? Essa é a famosa ação e reação. E algo que jamais caiu nesse conto, né, chamado conto do vigário, se a normal e o peso for um par de ação e reação. Por favor, isso não é verdade. A normal é uma força de contato, que nós vamos estudar na próxima aula, e a força peso é que interage com a gravidade, tá? Então, nós vamos prosseguir aí. Agora, né, são os exercícios complementares, tá? Que vai ser baseado no trabalho de vocês, na D, tá? Lembrando que a nossa aula vai ser dividida em 2 partes. A aula 1 vai ser gravada e a aula 2 vai ser ao vivo, né? Fazer exercício, tirar dúvida, ou até mesmo prosseguir com o conteúdo, tá?
Então, vamos lá. Um veículo segue uma estrada horizontal e retilínea significa reta, tá? E o seu velocímetro registra um valor constante, referindo-se à situação assinale V para as afirmativas verdadeiras ou F para falsas. No caso, a aceleração do veículo é nula, né? Quando fala velocímetro registra um valor constante, significa o quê? Que o movimento é o quê? É uniforme, que se encaixa basicamente na primeira lei de Newton, tá? Então, nós estudamos o seguinte, quando o movimento uniforme é o quê? A aceleração é nula e a velocidade o quê? É constante, certo? Então, V, a aceleração do veículo é nula. V, a resultante das forças que atuam sobre o veículo é nula, é verdadeira. Então, a aceleração do veículo é nula? Ok, movimento uniforme, então se encaixa num registro o quê? Um valor constante, né? Que ele refere o quê? A velocidade. É importante nós identificarmos aqui palavras-chave que possa concordar e ampliar o nosso vocabulário, certo? E sempre o quê? Encaixar nos contextos, tá? A força resultante que atua sobre o veículo tem o mesmo sentido do vetor velocidade? Não. Pode ter sentido contrário, então é falso. Então a primeira é verdadeira, a segunda verdadeira, a terceira é falsa. Beleza? A questão 2. O nadador, conforme mostrado na figura, imprime uma força com as mãos na água F1, trazendo na direção do seu tórax, né? A água, por sua vez, imprime uma força no nadador F2 para que ele se mova para frente durante o nado. Nesse caso, é a terceira lei de Newton, né? Você olha aqui, né? E isso aqui é um tipo de estilo nado crawl, né? Famoso quando o nadador na natação, ele nada livre, né? Então, vai ser basicamente isso aqui, né? Ele vai aplicar uma força com F1 e a água, por sua vez, vai reagir o quê? Uma força F2, beleza? Então, tá tranquilo. Vamos prosseguir. Então, assinale a resposta correta. Letra A. Esse princípio obedece à lei da inércia, uma vez que o nadador permanece no seu estado de movimento. Não. A afirmação está correta, porque ele permanece no estado de movimento, mas não existe força atuando. Nesse caso, existe atuando, tá? Então, letra A não é. Obedecer à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra-o para frente. Correto, tá? Mas vamos ver as outras. O nadador puxa água e a água empurra o nadador, obedecendo a lei das forças, segundo a lei de Newton. A frase está correta, mas a última parte está errada. É a terceira lei de Newton, tá? Nesse caso, o nadador que puxa o seu corpo, aplicando uma força nele próprio para se movimentar sobre a água. Não. É a água que faz ele se movimentar. O nadador poderá se mover-se, pois a força que ele aplica na água é maior do que a resultante das forças que a água aplica sobre ele. Não. É o contrário. Então, é somente a alternativa B mesmo, tá? Que obedecer à lei da ação e reação, o nadador imprime uma força na água para trás e a água, por sua vez, empurra para frente. Que justamente para poder o movimento nado crawl sair o quê? Adequadamente, certo? A questão 3, marque a alternativa correta a respeito da terceira lei de Newton. A força normal é a reação da força peso? Jamais façam isso, porque se colocar isso num teste meu, será imperdoável, tá? B, ação e reação são pares de força com sentidos iguais e direções opostas? Pode ser que sim. A força de ação é sempre maior do que a força de reação? Não, são iguais, mas sentido o quê? Contrário. Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido? Letra E, toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto. Então, aqui responde melhor, é justamente letra D, né? Toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido, certo? A questão 4, o peso de um objeto na Lua é de 48 newtons, determina o peso desse objeto na Terra, tá? Dada a gravidade da Terra 10 metros por segundo quadrado, e gravidade na Lua 1,6 metros por segundo quadrado. Então, basicamente, eu tenho que fazer o quê? Então, eu tenho que achar o valor o quê? O valor da massa, certo?
Então você tem o peso igual M vezes G. Quanto vale P? 48, que é igual a massa vezes 1,6. Então se eu dividir 48 por 1,6 dá quanto? 30 kg, tá? Então, como eu já tenho a massa, agora eu vou utilizar a gravidade, vai ser 30 vezes 10, que vai ser o quê? 300 newtons, certo? Beleza, né? Então, primeiro, eu tenho que achar o quê? A massa no indivíduo. Depois, vou relacionar o quê? O peso na Terra. Nesse caso, o peso está na onde? Está na Lua, tá? A questão 5, duas forças perpendiculares, tá? Um está no eixo X, outro está no eixo Y, de 6 N e 8 N são aplicadas no corpo de massa igual a 20 kg. Determina o modo da aceleração sofrida por esse corpo, considerando que não haja quaisquer outras forças atuando sobre ele. Então eu tenho que achar a minha força resultante de 6 N e 8 N, tá? Como estão em direções opostas, ou seja, uma na vertical e uma na horizontal. Eu tenho que achar o que? Minha força resultante, tá? Aquele aplicando o que? O famoso modo vetor. Então vai ser a força resultante. Raiz quadrada o quê? De 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado vai ser 36 mais 64, tá? Que raiz de 100 vai ser igual a quanto? 10. 10 dividido por 20, tá? 10 dividido por 20 aqui, né? Vai ser a aceleração igual a quê? 0,5 metros por segundo ao quadrado. E para casa, né? Nós temos o capítulo 3, né? O diversos 3, vai ser 1 até o 5, tá? E a D1 vai ser uma lista de exercício que eu vou colocar para vocês, tá? Dentro do contexto que nós vimos aqui, certo? Vai ser baseado nesses 5 modelos, tá? Se tiver dificuldade, manda dúvida para nós, tá? Mas estuda a teoria, estude os cálculos, né? Como sempre falo, os cálculos têm que permanecer junto com a resolução do trabalho, para que eu possa acompanhar a evolução de vocês, beleza? Aquele abraço e tamo junto. Tchau.